Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 3 de maio de 2025, 11 horas, horário de Brasília. Caos e derrota dos russos em Kupiansk. Nesse vídeo nós vamos revelar para vocês a desordem absoluta nas fileiras russas durante a tentativa de ofensiva contra Kupiansk, marcada por episódios de fogo amigo e falta de comunicação. Na realidade, essa ofensiva eles estão tentando fazer todo dia. Vou relatar para vocês o que aconteceu agora, já nessa semana. E, de fato, a situação deles, que nunca conseguiram entrar em Kupiansk, apenas pequenos grupos infiltrados, deve ter mais alguma pouca coisa lá, mas é controlado pela Ucrânia, não demonstra perigo, né? E a superioridade numérica e também tecnológica ucraniana dentro da cidade é muito maior. E, na realidade, eles estão tendo problemas, né? Mentem nas propagandas que já tomaram, que já estão governando a cidade, quando tudo isso é uma fantasia, né? Uma grande mentira. Acho que não é nenhuma fantasia, é um desejo que é contado como mentiras para ver se dá certo, e não dá certo. Então vocês vão entender aqui como as forças russas estão utilizando ainda gasodutos e agora também tubulação de esgoto destruídos para tentar avançar, sofrendo baixas de até 70% em operações desesperadas. Vocês vão aqui comigo, vamos acompanhar essa análise sobre esse assunto, sobre a superioridade tática ucraniana, que mesmo diante da vantagem numérica russos, que eles estão muito mais tropas tentando avançar ali, a Ucrânia mantém o controle das posições táticas e estratégicas e tem diariamente perdas massivas aos russos. E peço a você, não esqueça, inscreva-se agora, antes de avançarmos. Aqui você vê a verdade e você gosta do que você vai ver aqui. Eu conto com você, assim você fortalece o canal. Peço a todos também, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. A situação das forças de ocupação da Rússia na região de Kupiansk atingiu um nível de degradação operacional que beira o colapso para eles, beira o colapso organizacional dentro das próprias fileiras russas. Relatos analíticos, eles confirmam que 2 unidades das Forças Armadas russas entraram em combate, agora 2, 3 dias atrás, entre si, devido à ausência total de comunicação e coordenação. Ou seja, a coordenação entre essas 2 unidades não deve ter funcionado e as unidades não se comunicavam entre si. Já aconteceu outras vezes em outros setores, eu sei que lá em Uliápoli aconteceu, e parece que esse fato é um despreparo do exército russo, despreparo da oficialidade, das praças, dos sargentos, né, e dos soldados também. Este incidente de fogo amigo entre russos resultou em baixas significativas para ambos os lados, ou seja, ambos os lados se mataram mutuamente, ambos acusando que o outro lado era o exército ucraniano. Isso expõe uma fragilidade, primeiro eu acho que do comando, né, que tem que coordenar isso, e um controle do exército da Rússia no setor, ou seja, não há um controle, o comando está batendo cabeça, não sabe o que está fazendo, nem ele sabe, né? E de acordo com o porta-voz do grupo de forças conjuntas, o tenente-coronel Viktor Tregubov, enquanto o centro de Kupiansk ele tem controle, está controlado, os arredores enfrentam uma tentativa de retomada das operações russas, ou seja, a cidade, o centro, os bairros estão sob controle. Agora, nos arredores, para chegar, ainda existem algumas tentativas de infiltração. E os russos tentam desesperadamente repelir fora da cidade, próximo ao rio Oskil. As tropas ucranianas estão em posições bem sedimentadas ali, consolidadas.
E eles estão tentando avançar também em direção à cidade, mas precisam passar por essa linha de defesa. E na cidade, né, já nos arredores, tem outra linha de defesa. Então ele encontra uma resistência muito superior e bem posicionada. Ele, que eu digo, os russos, né, encontram uma resistência técnica superior e bem posicionada. Muitas unidades russas que estavam em Kupiansk, né, que estavam infiltradas, foram retiradas, eliminadas, né? E algumas que não estavam, mas estavam fora da cidade, a Rússia tirou eles para fora para recompor essas tropas, né? E após sofrerem derrotas esmagadoras em confrontos anteriores. Isso aí, os russos, na realidade, estão muito mal na fotografia. Aliás, não é só em Kupiansk, é em todo o teatro de operações. E o que, de novo, a armadilha dos gasodutos, e agora também nesse último da tubulação de esgotos, estão tentando fazer um avanço na região, pelo leste da região. As forças russas retomaram atividades pelo flanco leste com o objetivo de expulsar os ucranianos da margem esquerda do rio Oskil. A intenção estratégica de Moscou é tentar uma infiltração na cidade pelo norte. Porém, essas investidas têm sido sistematicamente aniquiladas pela artilharia ucraniana. Um detalhe surreal desta batalha é a tentativa novamente de usar tubulações, né, e como rotas de aproximação para a infantaria russa. Não sei quem são esses caras que comandam, mas péssimos comandantes. Mesmo com os canos completamente inutilizados, os russos acreditam que a estrutura oferece alguma cobertura física contra o fogo direto em campo aberto. Contudo, o resultado dessa tática tem sido desastroso de qualquer maneira para os russos, com níveis de baixas que chegam nessa tentativa, quando não é 100%, é 70%, quando sobra alguém, 70% não sobra. Sobra 30% e a grande maioria ali são feridos. O setor ao norte de Kupiansk é atualmente o ponto mais crítico, com os russos tentando entrar na vila de Holubilka em uma tentativa de progressão furtiva através de estruturas de construção civil, também que estão já virando escombros, mas não estão conseguindo. Apesar de ser a mais crítica, onde eles estão insistindo ali. E a quantidade, a muito ver, não substitui a qualidade no campo de batalha. Outro ponto de alta intensidade é a área ao redor da vila Kivs-Harilka, no setor leste, onde os russos tentam sobrepujar a posição ucraniana pelo peso do número, eles são mais numerosos. Embora o Kremlin tenha conseguido repor parcialmente seu efetivo, a qualidade dos novos recrutas é alarmantemente baixa. Esses novos soldados chegam à linha de frente sem experiência real de combate, com um nível de treinamento que resulta em comportamentos ingênuos sob fogo. Esta falta de preparo conduz inevitavelmente a perdas em grande escala, tornando o esforço de reposição humana um ciclo ineficiente de desgaste para a Rússia. Por causa disso que os soldados russos, quando vão para a linha de frente, em todo o teatro de operações, onde quer que seja, eles não duram muito, né? Quando muitos eles duram na linha de frente 10 horas, né? Os que mais duram aí de 3 a 4 dias, porque também não são empregados imediatamente. Mas a partir que eles entram e são empregados, a maioria imediatamente é eliminada. Eu diria que quem está eliminando eles é a Rússia por sua tática errada. Mesmo com a ativação da unidade de drones russa, que é a de elite, essa Rubicon, o nome dela é Rubicon, o impacto desta tecnologia não tem sido decisivo para alterar o curso da batalha. E ela não é tão boa como a ucraniana, não sei se é por causa disso ou não. Essa unidade Rubicon, ela está espalhada em todo o teatro de operações, nos principais focos que a Rússia tem mais interesse em conquistar. A inteligência ucraniana e os agentes de campo continuam a monitorar as movimentações russas, neutralizando tentativas de infiltração
antes que, vamos dizer assim, ganhem tração. Eles chegam na posição e vão tentar avançar mais ou tomar a posição. E é um esgotamento do material dos russos, né? Eles estão com pouco material. A persistência ucraniana em Kupiansk parece ignorar a realidade aritmética dos russos, né? Ignora a realidade aritmética de material bélico e pessoal qualificado. O exército ucraniano prevalece na região, prevalece no terreno, mantém a superioridade tática, enquanto os russos é que sofrem para conseguir qualquer avanço territorial significativo, e não estão conseguindo e perdendo muito material. A escassez de material militar russo começa a se tornar muito evidente, uma vez que a intensidade da ofensiva não se traduz em conquistas reais. Ao continuar neste ritmo, o exército russo não terá condições de tomar Kupiansk nunca, ou estabelecer qualquer controle que possa ser chamado de duradouro naquela região, que é a região da província de Kharkiv. O cenário futuro para os russos é de continuidade de baixas massivas, servindo apenas para drenar os últimos recursos de um aparato militar que eles mesmos têm, que já está exaurido. A resistência ucraniana em Kupiansk permanece inabalável, provando que a determinação e a competência técnica superam a simples massa humana russa desorganizada. Para concluirmos, a batalha por Kupiansk demonstra o abismo existente entre as ambições estratégicas do Kremlin, do seu ditador, e a capacidade da execução de suas tropas, entre incidentes de fogo amigo e táticas desesperadas em gasodutos. O exército russo sacrifica gasodutos e esse agora de esgoto. Tentaram entrar novamente, não saiu ninguém com vida. O exército russo sacrifica milhares de vidas sem obter resultados táticos importantes. A Ucrânia, ao manter a disciplina e a precisão defensiva, transforma Kupiansk em um sorvedouro de recursos russos, consolidando a defesa da margem esquerda do rio Oskil e protegendo a integridade do seu território. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.